Atos, capítulo 16, a partir do verso 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direito a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito, e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade.
Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Irmãos, o texto que nós lemos aí, de Atos 16, de 11 a 40, eu me atrevi a sintetizar uma lição principal que pode ser vista nessas três histórias que Lucas, de forma deliberada, coleciona, e elas não aconteceram por acaso. E a síntese parece ser essa: a tarefa da igreja é simplesmente evangelizar. Você não deve ficar preocupado com os resultados, porque os resultados nós não podemos produzir. Então deixa os resultados nas mãos de Deus. E aqui eu quero fazer uma correção. Já é a segunda vez que eu cometo uma indelicadeza para com a Dilene. Eu sempre digo que nas nossas evangelizações nós não vemos frutos, mas a Dilene é fruto dessa evangelização de folhetos que nós fazemos uma vez por mês, a mãe do Juan. Então ela deve ter ficado ofendida quando ouviu que nós não temos tido nenhum resultado dessa panfletagem, né, que nós fazemos porque o nosso objetivo é obedecer o mestre, simplesmente isso. A nossa tarefa é evangelizar. Nós não temos o poder, a competência ou a responsabilidade de produzir os resultados. Os resultados que devem ficar nas mãos de Deus. Lucas menciona, portanto, alguns lugares logo no início. Veja aí no verso 11, onde aqueles missionários, aquela nova dupla, passou até chegar a Filipos, uma cidade importante, capital da Macedônia, que foi fundada no século IV a.C. Era a terra nada menos de Alexandre Magno e do famosíssimo filósofo Aristóteles. Lucas expressa orgulho por aquela localidade, possivelmente por ser ele daquele lugar. É uma conjectura que tem um certo apoio. Lucas era um cidadão de Filipos, e deve ter havido muitas conversões durante a passagem dos missionários ali por aquele lugar. Mas Lucas seleciona apenas 3, e ao que parece, não por terem sido particularmente conversões notáveis, mas por demonstrarem, e no final vocês vão ter uma ideia do que parece que Lucas quer nos dizer com essas 3 histórias, para demonstrarem como Deus rompe barreiras, e em Cristo ele escreve uma história radicalmente diferente, nova, maravilhosa, em pessoas que, regra geral, não eram bem aceitas no mundo de mentalidade judaica daqueles dias. E os irmãos vão chegar a essa conclusão. Primeira coisa que a gente tem no verso 11 até o verso de número 15: o evangelho alcança uma mulher. E não bastasse ela ser mulher, era uma mulher próspera, rica. Lídia nos mostra na sua história que naquela cidade não existia aquele costumeiro ponto de apoio que geralmente você vê no livro de Atos, os missionários lançando mão, que era a sinagoga. Não havia sinagoga em Filipos, possivelmente por não termos 10 judeus residentes naquela cidade
predominantemente gentílica, e para que nós tivéssemos uma sinagoga numa determinada localidade, no mínimo 10 judeus eram necessários para que esse tipo de instituição pudesse ser formada, para que os judeus professos pudessem ler a lei, estudar a lei e tratarem das questões relacionadas com a fé judaica. Eles encontraram, portanto, um grupo de mulheres tementes a Deus na beira de um rio, afeiçoadas ao Deus de Israel. Essa palavra tementes a Deus parece indicar que aquelas mulheres eram gentias, mas de alguma forma tinham sido introduzidas à fé de Israel e tinham na sua concepção religiosa aquelas expectativas messiânicas relacionadas com a esperança do povo judeu. E aproveitando a oportunidade, os missionários então pregaram a salvação em Cristo Jesus para aquelas mulheres. E nos convém destacar alguma coisa sobre essa história. A primeira delas, eu já mencionei, Deus também chama ricos para servi-lo. Tem gente rica no livro da vida. A gente não pode perder de vista isso. Agora, precisamos fazer uma observação, né? Para a grande maioria dos homens ricos, a riqueza vai ser um impedimento intransponível para que eles abracem a salvação. A gente não pode deixar de observar isso, porque Jesus ensinou isso. Abra lá Mateus capítulo 19, verso 23. Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. A palavra de Jesus é dificilmente, não é impossível. Ou seja, Jesus está objetivamente apontando para uma excepcionalidade. A riqueza vai se transformar para a maioria dos homens de posse um ídolo. E parece ser algo extremamente compreensível, né? Os homens colocam no lugar de Deus os seus ídolos. Pode ser a riqueza, pode ser o poder, pode ser a fama, pode ser o prazer, né? Pode ser o conhecimento. Esses são os 5 naipes do baralho do diabo. Os homens colocam no lugar de Deus ídolos para que eles escapem da posição de servos que deveriam adotar em relação a Deus. Mas não foi só Jesus que nos advertiu com relação a isso. Paulo também diz que a riqueza afoga os homens na ruína e na perdição. 1 de Timóteo, capítulo 6, verso 10. Então, se Jesus nos ensina isso, Paulo confirma no seu ensino, nas suas cartas, nós precisamos concluir que, excepcionalmente, você tem pessoas de posse sendo chamadas para servir a Deus. Isso é excepcional. Significa dizer que aqui e acolá Deus chama pessoas com alguma posse, se bem que a riqueza é algo relativo, para pertencer a Cristo e ao reino de Deus. A segunda coisa que a gente aprende aí é que a genuína devoção sempre abre as portas para o serviço. Aqueles missionários saíram da cidade para a beira de um rio. Veja o verso 13. Eles não saíram para a beira do rio porque, olha, é possível que lá nós encontremos um bocado de gente e agora vamos evangelizar, apresentar a salvação. Não. Eles deliberaram ir para a beira do rio com o objetivo de orar. Veja o verso 13, confirma isso. Não estavam primariamente interessados em pregar o evangelho para pessoas reunidas numa praça ou
grupos específicos fora da cidade. Porém, o desejo de orar os levou a pregar o Evangelho, a aproveitar a oportunidade para apresentar o Evangelho da salvação para aquelas mulheres. Irmãos, a vida com Deus sempre promove oportunidades para o testemunho cristão. É alguma coisa que a gente pode dizer que é um efeito colateral. Como é que, eu fico imaginando, como é que alguém que dia após dia cuida da sua vida devocional, cuida do seu coração, tem momentos especiais de oração e estudo da palavra de Deus, e faz isso com empenho, e quando aparece a oportunidade para falar de Jesus, essa pessoa esquece daquilo que ela faz todo dia, colocando seu coração na presença de Deus. Não faz sentido, né? Nós esquecemos quando nós somos fracos na devoção. Como é que alguém que cuida da sua vida devocional de forma séria, procurando estabelecer uma intimidade com Deus na sua devoção diária, mas não tem desejo pela comunhão dos santos? Um efeito colateral da devoção pessoal é a paixão pela comunhão dos santos. E aí vem o ditado católico que, da perspectiva protestante, é invertido. O católico diz o seguinte: um domingo sem missa é uma semana sem Deus. Errado. Não é a missa que me leva para ter uma semana com Deus. É a minha semana com Deus que me joga para a comunhão dos santos. É o contrário, na perspectiva cristã. E aqui você vai ver os apóstolos procurando cuidar da devoção pessoal. Deus abriu a porta, apresentou a oportunidade para eles pregar o Evangelho. Terceira coisa, a fé vem pelo ouvir. E é Deus quem ilumina o entendimento do pecador para que ele possa ser salvo. Esse texto é um texto clássico relacionado com essa doutrina. Foi através do compartilhar oral. Compartilhar oral. Mas será que vai chegar um tempo na história onde Deus vai mudar esse padrão que ele estabeleceu como uma regra fixa em toda a história do mundo? Eu tenho absoluta certeza que não. Ele poderia empregar anjos na evangelização, seriam muito mais competentes do que nós. Vocês duvidam disso? Os anjos dariam um show de bola se eles fossem encarregados da evangelização, não é? Ou se nós imaginássemos outras formas, talvez mais chocantes, o advento do teatro antes da encarnação, né? O teatro grego, que foi concebido antes de Cristo, fazia plateias chorarem e rirem de uma forma como muitas vezes um homem falando não consegue. E Jesus Cristo, durante o seu ministério público, já sabia, já tinha ciência como Deus encarnado do advento do teatro séculos antes da sua encarnação. Mas ele não estabeleceu o teatro para, através desse tipo de mídia, os pecadores pudessem ser alcançados. Ou através da música. Os judeus são reconhecidos por serem um povo cantador. Judeu gosta de música. E Jesus era um judeu. Mas ele não vai alcançar os perdidos com música. Irmãos, teatro maravilhoso, música maravilhoso. Essas coisas são maravilhosas, mas Deus estabeleceu salvar os pecadores pelo compartilhar oral do Evangelho.
E lá você tem os apóstolos fazendo isso na beira do rio. Além disso, preste atenção, não foi o poder do pregador quem salvou aquela primeira mulher em solo europeu. E olha, preste atenção nisso, eu não estou falando de John MacArthur, não estou falando de Martin Lloyd Jones, não estou falando, Elias, de George Whitefield, eu estou falando do apóstolo Paulo. Não foi o poder do pregador quem converteu o coração daquela mulher. Não foi. E muito menos a boa vontade daquela mulher que era simpática à salvação. Por causa disso ela já era quase crente e agora aconteceu um milagre e ela abriu a porta do seu coração. Ela abriu a porta do seu coração para receber Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Não. Veja o que diz o texto aí, no verso 14. Quem foi que abriu a porta do coração daquela mulher? Foi o pregador? Não. Foi ela mesma? Também não. Quem foi que abriu? O único que pode abrir as portas do coração do pecador para receber a salvação. Deus, o Senhor. Irmãos, aqui tem um princípio teológico que merece ser constantemente repetido. Preste atenção nisso. A obra da salvação não é uma disputa racional através de argumentos entre o pregador e os ouvintes. O pregador pode ser o homem mais capaz que já pisou na face da terra. E ele pode ter os argumentos mais poderosos para apresentar. E ser extremamente habilidoso, né? Ter talentos impressionantes. Repito novamente, George Whitefield, estávamos conversando domingo sobre ele. Mas não é, a salvação não acontece através dessa transação racional entre o pregador e o pecador. A salvação acontece através de uma transação espiritual entre Deus e o perdido. É o que nós temos aqui. Se o Espírito Santo não autenticar a mensagem que está sendo compartilhada de forma oral, quer seja através do testemunho individual, quer seja através da pregação pública, se o Espírito Santo não autenticar, não tem resultado nenhum, não acontece nada. E é isso que esse texto nos ensina a respeito dessa preciosa doutrina. Não haverá qualquer resultado digno de confiança. Você quer saber o que é salvação? Salvação é quando, num dado momento de um compartilhar oral, de um crente regenerado, falando do evangelho puro e simples para um pecador, e Deus lá do céu diz o seguinte: haja luz. Isso é salvação. Aquele milagre que aconteceu lá em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus disse, haja luz. É o que acontece quando você tem um homem perdido sendo trazido das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Só Deus pode dizer, haja luz. O pregador não pode fazer isso, e muito menos o ouvinte. É o que você tem aqui na conversão de Lídia. Mas quer ver uma última coisa? Veja aí no verso de número 15. As ovelhas de Cristo, olhe lá, sempre são matriculadas na comunhão dos santos. O caso de Lídia demonstra isso de duas maneiras. Já imaginou um crente sem igreja? Não existe isso. Gente que professa a fé, mas é desigrejada. Pode ser, Deusa? Não dá, né? É algo
insuportável, né? Absurdamente contraditório. Nunca esse tipo de opção nunca esteve dentro do programa da salvação nas Escrituras. E me passou agora pela mente a lembrança de um camarada, né? Olha lá, o primeiro sinal de que Lídia foi matriculada na comunhão dos santos, porque ela disse o seguinte: olha, eu quero ser batizada, eu quero ser matriculada nesse corpo que Cristo estabeleceu para ser a igreja que vai professar o seu nome na face da terra, nesse tal de condomínio dos pecadores. Eu quero fazer parte dele. Sabe qual foi a história que me veio na cabeça? Da falsa conversão do imperador Constantino, que venceu a batalha, não é? Se tornou imperador. A mãe dele era crente. Aí o bispo foi em cima dele: vamos lhe batizar. Ele pegou e disse: ó, nada disso, não vou me batizar. Não. Aí as igrejas encheram de pagãos, né? O resto da história você sabe. Mas Constantino disse: olha, não quero compromisso com o corpo de Cristo. Eu só vou me batizar no apagar das luzes. Ela disse: olha, eu quero me submeter ao batismo cristão, porque eu quero fazer parte dessa comunidade. Lídia estava confirmando com esse seu desejo a sua adesão espontânea à comunidade da fé. Um detalhe interessante: aqui o rito iniciatório é aplicado a um adulto que professa a fé em Cristo. Mas esse fato não pode ser estabelecido como uma regra fixa para todos os candidatos ao batismo. É um erro deduzir daqui que somente adultos professos devem ser batizados, uma vez que nessa história se acha a segunda ocorrência de uma família toda recebendo o sacramento. Veja o verso 15. Depois de ela ser batizada, diz o texto, toda a sua casa também o foi. É o que você tem aí. E o termo que Lucas usa aqui para casa, compreensivelmente, nos dá a entender que havia infantes como membros daquela família. Crianças. Essa é a primeira observação. Ela então foi matriculada na comunhão dos santos, porque não apenas ela, mas toda a sua casa voluntariamente aceitou receber o batismo, que era o rito cristão de iniciação à comunidade da fé. Ponto 1. Ponto 2. Veja aí o que diz o verso de número 15. Ela insiste em recepcionar os missionários na sua própria casa. Como é que essa mulher não quer comunhão com os santos? Ela é batizada e diz o seguinte mais ainda: olha, eu quero recepcionar vocês, eu quero comungar com vocês, eu quero estar próxima a vocês. É o que você tem aí. Quando o Senhor abre o coração de alguém para o Evangelho, Ele também abre as portas para a comunhão dos santos. Lídia foi a primeira alma salva. E olha que coisa interessante: a primeira conversão que você tem em solo europeu. Essa mulher aqui. E essa conversão nos adverte que nós devemos prestar atenção para aqueles que talvez, do nosso ponto de vista, não, aquele fulano ali, ele é rico, será que ele vai ouvir o Evangelho? Olha, aquele camarada é muito importante, será que eu vou falar do Evangelho, ele vai me ridicularizar? Prega, meu irmão. O cara é rico, ele pode ser famoso, ele pode ter 300 PhDs,
Prega o evangelho para ele e deixa o resto com Deus. Essa é a nossa tarefa, né? E aquela mulher se converteu. Há milhões de homens ricos, famosos, importantes, poderosos, hiper, super, mega graduados, moralmente retos, às vezes com zelo religioso, mas que são pecadores que carecem da salvação. E muitas vezes Deus vai usar a minha boca, vai usar a sua boca para falar das insondáveis riquezas de Cristo para quem ainda está nas trevas. E o Espírito Santo vai abençoar o seu compartilhar. E Deus vai dizer, olha, haja luz. E você vai se assustar, o camarada se converteu. E eu jamais esperaria que esse camarada se convertesse. Pois é, naquilo que você talvez não tenha expectativa, talvez seja o nome do homem que está na lista do livro da vida. E você agora vai ser um instrumento que Deus vai usar para compartilhar o evangelho com essa pessoa. Todos aqueles que são verdadeiramente tocados pelo evangelho e se convertem de forma autêntica, transpiram por ter a experiência, anseiam por ter a experiência com a comunidade da fé que foi instituída por Cristo. Segundo episódio, versos 16 a 26. A salvação vai libertar uma escrava oprimida. Segundo exemplo que Lucas deliberadamente seleciona, vai se dar com uma jovem cujo nome não é revelado no texto de Atos. Até porque o nome não é importante. O importante é a própria história e aquilo que aconteceu. Um caso de alguém dominado por um poder estranho. E aí a palavra que aparece aí no original é Piton, uma referência àquela cobra da mitologia clássica que vigiava o templo de Apolo e o oráculo de Delfos, no Monte Parnaso. Esse poder que escravizava essa menina concedia a ela uma capacidade para previsão, para adivinhação. E esse poder era explorado pelos seus donos, por aqueles que tinham aquela escrava como propriedade. Reconhecidamente é uma ocorrência rara. Preste atenção que nós não vamos encontrar. Aqui era uma época diferenciada. Às vezes a gente fica se perguntando, né? Mas por que na época do ministério de Cristo nós temos tanto irrompimento de poder maligno? Na era dos apóstolos também. Será que hoje nós não temos isso? Qual é a explicação? E a explicação é doutrinária. Nós tivemos um irrompimento significativo do poder estranho, tanto nos dias de Cristo, quanto nos dias dos apóstolos, porque aquela época era uma época diferente da nossa época, era uma época de graça abundante, de notável revelação, de cumprimento do plano eterno de Deus, de estabelecimento da igreja. Não eram dias extraordinários. Então você não pode esperar que em dias ordinários você tenha as mesmas ocorrências de períodos extraordinários. Se você não faz essa distinção de períodos históricos, você ainda precisa compreender que a história não se processa de forma linear. A história se processa de altos e baixos. Nós temos períodos de graça escassa e temos períodos de graça abundante. Nesses períodos de graça escassa você tem pouca coisa acontecendo em termos de extraordinário.
nos períodos de graça abundante, de reavivamento, você tem uma proliferação tanto de coisas boas, de resultados positivos, quanto de coisas estranhas. E essa é a explicação que nós temos aqui, daquele rompimento, daquele poder estranho dominando aquela menina, uma jovem. A primeira observação que a gente aprende aqui, olhe lá, campanhas, não raro, campanhas de consagração atraem conflitos espirituais. E talvez todo mundo aqui já tenha tido esse tipo de experiência, mas logo agora que eu coloquei os pingos nos is, que eu arrumei alguma coisa na minha vida, que eu resolvi consagrar meu tempo, meus talentos, meu tesouro para Deus, agora é que eu estou experimentando um chacoalhar como nunca eu experimentei na minha vida. Você já não viu esse tipo de história? Pois é. Muitas vezes nós vamos ter o nosso barco atacado, né, por ondas bravias quando nós decidimos nos consagrar. Não foi isso que aconteceu com Jesus no deserto? Logo após o seu batismo? Quando ele seguiu para o deserto e ele foi tentado durante 40 dias e 40 noites. Irmãos, Lucas parece deliberadamente desejar enfatizar que a comitiva missionária naquele lugar, quando eles começam a sentir alegria pela conversão de uma mulher importante do lugar, são missionários. E uma coisa que alegra profundamente o coração de um missionário é ver Deus autenticando a pregação do Evangelho, convertendo pessoas. Os missionários estavam alegres. E quando eles sentiram aquela alegria com a conversão de Lídia, logo vem o embate. Resistência das trevas. Olha, presta atenção. Esse texto para mim é muito interessante. Justamente quando aquela dupla de missionários resolveu separar um tempo para buscar a Deus de forma consagrada através da oração na beira daquele rio. Olha aí o verso de número 16. Eles agendaram diariamente encontros de oração. E no primeiro momento eles encontraram mulheres tementes a Deus. Mas nos outros dias, veja o verso 18. Eles foram importunados por uma jovem oprimida. Que coisa interessante. Segunda observação que o texto nos dá, e que deve servir de lição para nós, muitas vezes as operações do erro nem sempre se manifestam como oposição direta e radical. E é um detalhe interessante aqui: a conduta da jovem adivinhadora era de fazer propaganda gratuita e repetitiva a favor daqueles pregadores do Evangelho. E é um negócio que chama muita atenção. Aquilo que aquela jovem fazia, preste atenção, era humanamente insuspeitável. Eu pergunto para você, o que você pode ver de errado aí no verso de número 17? Me mostre aonde tem algum cisco de erro naquilo que aquela jovem dizia a respeito dos missionários. Estes homens são servos de Deus Altíssimo. Tem algum erro aí, Shirlene? Tem algum erro aí? Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Não tem erro nenhum. E mais a menina dizia: e vos anuncio o caminho da salvação. Raquel, tem algum erro aí?
Não tem erro nenhum. Uma propaganda corretíssima, de graça e repetida a favor do trabalho daqueles missionários. Irmãos, não deve para nós parecer estranho que um espírito maligno profira coisas positivas a respeito de alguém que é verdadeiramente crente ou alguém que é reconhecidamente um pregador do Evangelho. Por que nós não devemos ver isso como estranho? Porque o próprio Salvador foi objeto desse tipo de coisa. Em Lucas capítulo 4, 41, durante o ministério terreno de Cristo, ele expelindo demônios, os demônios, diz o texto, muitos demônios saíam das pessoas que estavam oprimidas, havia um processo de libertação concreto, real, e os demônios saíam. O que é que os demônios saíam dizendo? Olha o que é que Lucas registra. Os demônios saíam dizendo: tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus. Lucas 4:41. A grande pergunta é a seguinte: por que às vezes o maligno age assim? John Stott parece que acerta na resposta. Ele diz: talvez o motivo final fosse desacreditar o Evangelho, associando ao ocultismo, porque na verdade eram as forças estranhas que estavam dizendo alguma coisa boa daqueles missionários. Ou seja, se as forças estranhas estavam dizendo alguma coisa boa daqueles missionários, jogavam no mesmo time. E aí as pessoas desavisadas poderiam confundir alhos com bugalhos, pensando que aqueles poderes estranhos faziam parte da mesma torcida, né, dos missionários. Nas mentes das pessoas isso poderia facilmente ser confundido. Uma outra observação, irmãos, é que a obra genuína de libertação sempre exige da igreja um alto preço. Paulo reagiu indignado, veja o verso 18. Eu fico pensando aqui, não sei se Paulo, possivelmente, mas Silas era profeta. Em 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14 nos fala de um dom chamado discernimento de espíritos. E parece que aqui nós temos a operação desse dom, porque à primeira vista ninguém poderia imaginar que aquela jovem adivinhadora estava possuída de um espírito maligno. Mas o verso de número 18 diz que, apesar da sua propaganda se repetir por vários e vários dias, Paulo percebeu que por trás daquela propaganda gratuita havia uma entidade maligna. Ou seja, nós podemos deduzir que o discernimento de espíritos está envolvido aí nessa percepção extraordinária, sobre-humana, porque humanamente não tinha nada que indicasse aquela possessão. Paulo então repreendeu o espírito maligno na autoridade do nome de Jesus. Não foi na sua própria autoridade, nem na autoridade da igreja. O fato da sua libertação ter acontecido entre as conversões de Lídia e do carcereiro, preste atenção nisso, leva o leitor a deduzir que ela também se tornou uma crente, alguém que professou a fé no seio da igreja que se estabeleceu ali naquela cidade. Novamente Lucas registra um contraste gritante. A conversão de Lídia, interessante, redundou num banquete especial. Os missionários foram recebidos
por aquela mulher rica em uma recepção maravilhosa, né? Fica aqui imaginando até o que é que ela ofereceu para eles, né? Mas veja no verso 23, com a conversão daquela jovem, eles receberam outro tipo de banquete, o banquete dos açoites. Que contraste interessante. Regra geral, irmãos, a igreja sempre passa por uma saia justa quando contraria os interesses de uma sociedade incrédula. É o que Lucas está procurando compartilhar aqui com seus leitores, especialmente com Teófilo, que é para quem ele escreve Lucas e o livro de Atos. E a última observação dessa história é que sofrer pela causa de Cristo deve ser entendida por todos aqueles que passam por esse tipo de situação como uma oportunidade especialíssima, singular, de glorificar o nome do próprio Salvador. É claro que ninguém deve procurar deliberadamente o sofrimento, como nós frequentemente observamos na leitura da história da igreja nos primeiros séculos, né? Muita gente queria passar pelo martírio para entrar no rol dos heróis da fé, ou para demonstrar o fervor da sua devoção religiosa a Cristo, o tamanho da sua fé. Não procurar o sofrimento jamais. Mas se ele vier, a igreja deve se comportar bem, assim como você tem aqui Paulo e Silas se comportando na prisão. Deliberadamente, preste atenção, eles decidiram, apanharam, foram injustamente jogados na prisão, mas eles decidiram uma coisa: nós não vamos murmurar, nós não vamos reclamar, nós vamos glorificar a Deus. E olha que coisa interessante, era a primeira vez que Paulo, como missionário, iria experimentar prisão. E a sua reação, irmãos, é elogiosa, digna dos maiores encômios. Alguns anos mais tarde, numa prisão em Roma, Paulo vai escrever justamente à igreja daquela cidade de Filipos uma epístola que integra o Novo Testamento e que é conhecida como a Carta da Alegria Cristã. Eu fiquei imaginando que talvez passasse pela mente do apóstolo Paulo, décadas depois, quando ele escreveu a carta à igreja de Filipos, ele tendo lembrado de como pela primeira vez ele foi preso e açoitado por causa do Evangelho. Que coisa interessante. E a carta é uma carta cheia de alegria. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. É a tônica da carta aos Filipenses. E duas coisas devem ser notadas. Paulo e Silas dirigiram suas mentes, emoções e vozes para o céu. E todas as vezes que nós consagramos as nossas faculdades para glorificar a Deus, Ele nos atende do alto da sua glória. E Deus lhes respondeu. E sabe como Deus respondeu? Veja aí no verso de número 26. Deus respondeu com um terremoto. O brilho da glória se manifestou ali naquele lugar, de duas maneiras. Naquelas expressões devocionais que certamente estavam carregadas de graça, não é? Sofrendo, presos, certamente experimentando ainda dores daqueles açoites, e eles glorificando a Deus. É algo extraordinário. E
no terremoto que abalou os alicerces da prisão e abriu as portas, se fosse aqui no centro de detenção, como é o nome de Marituba, não ficava nenhum, né? Mas os presos ficaram. Irmãos, eu escrevi aqui como conclusão: quando a igreja exalta o rei, em qualquer que seja a circunstância, o rei sempre age poderosamente a favor dos seus escolhidos. Escreva isso nos seus anais de sabedoria. Quando a igreja exalta o rei não deixa de responder, honrando a igreja que o exalta. Você não vai encontrar um só exemplo que fuja a essa regra. Você não vai ter na história ninguém que, tendo sinceramente honrado o rei e tenha sido decepcionado por se consagrar para glorificar o nome do rei. Não tem exceção na história. E o último exemplo, 27 a 40. A graça transforma um carcereiro romano. Também Lucas não diz qual era o nome daquele homem, apenas informa que ele estava dormindo quando aconteceu o terremoto. Obviamente, maior do que o milagre de sacudir os alicerces da prisão foi o temor de Deus que se abateu sobre aquele homem. Preste atenção nisso, era um carcereiro romano. Era alguém acostumado ao tranco, a lidar com as situações mais explosivas, brutas. Era alguém que tinha experiência com motins. Era alguém que sabia o que era enfrentar uma emergência. Era alguém acostumado com sobressalto. Mas o pavor tomou conta do coração daquele homem. Temor de Deus se abateu sobre ele. Já imaginaram um camarada que foi durante a vida toda treinado para lidar com situações rudes, brutas? Alguém que se acostumou a reagir de forma insensível para com as coisas que acontecem mais difíceis dentro de uma prisão romana, e agora está tremendo, se mostrando até temeroso. O temor de Deus se abateu sobre ele. E isso foi produzido não pelo terremoto, mas pelas operações poderosas do Espírito Santo. Isso é mais importante do que o terremoto. Infinitamente mais importante. Irmãos, a atmosfera daquele lugar estava carregada da graça de Deus. Um senso avassalador da presença do Altíssimo estava constrangendo pecadores ao arrependimento e à fé. É o que Lucas procura nos contar nessa história. E só havia uma pergunta a ser feita por um homem perdido, sendo assaltado por esse senso avassalador da presença de Deus. O que é que eu devo fazer para ser salvo? É o que você tem aí no verso de número 30. E a gente precisa entender essa pergunta do ponto de vista objetivo. Aquele homem foi desafiado a renunciar ao seu paganismo e a passar a confiar exclusivamente em Cristo. Ele foi instado a crer, possivelmente naquilo que já tinha ouvido falar do Evangelho por aqueles presos que estavam ali naquele lugar. Através das orações que foram feitas, através dos louvores que foram cantados,
Na verdade, o que aqueles missionários fizeram foi despertar a fé no coração daquele homem assustadiço, que não era uma virtude natural que ele tinha no seu coração, que precisava agora ser cultivada pela sua vontade própria no momento de crise. Na verdade, era a pequena, minúscula, talvez, usando a linguagem de Jesus, comparada a uma pequena semente de mostarda que havia sido plantada no seu coração pelo próprio Deus. A fé é assim. A fé não é uma virtude natural, não é uma competência que o pecador tenha. A fé é um dom que Deus outorga àqueles que Ele deseja chamar para a salvação. E assim aconteceu na vida daquele homem, naquela crise. Por outro lado, se você prestar atenção na resposta dos missionários, quando Paulo diz para ele, crê, veja aí no verso de número 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eles apontam para a salvação dos familiares do carcereiro. Preste atenção nisso, como um caso restrito, específico. Uma bênção particular para aquele homem naquelas circunstâncias. Lucas não diz como Paulo e Silas chegaram a ter essa certeza. Mas uma coisa nós podemos dizer, que o que Paulo disse, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, não era uma profetada. Sabe o que é profetada, né? Tem muita profetada hoje em dia. É aquele tipo genérico de promessa, com algum grau de possibilidade, não é? Deus vai te conceder uma bênção, o emprego está vindo a teu alcance, esse tipo de, né? Mas que pode não se cumprir. Uma vez um candidato nas eleições recebeu uma profetada. E a irmã disse, olha, tem uma palavra de Deus para você. Aliás, duas. Quando você estiver na cadeira de seu cargo, não deixe que o poder suba a sua cabeça. E a mulher completou o que ela estava dizendo, supostamente da parte de Deus. Não se esqueça dos pobres. Nada de errado, né? Só tem um problema. O camarada não se elegeu. Então, um tipo genérico de promessa com algum grau de possibilidade, mas que pode não se cumprir. Não era o que Paulo e Silas estavam dizendo, o que Paulo disse para aquele homem. Como homens de Deus, preste atenção nisso. Paulo e Silas não praticavam esse tipo de discurso. Não tinham esse tipo de prática, instilando nas pessoas uma esperança duvidosa. Não. A história confirma que a promessa não era uma mera suposição. Veja aí o verso 33. Ele foi batizado em toda a sua casa. Aqui cabe uma advertência. Aplicar indiscriminadamente a resposta dos missionários a todos aqueles que são chamados para a salvação é um erro, um equívoco. Deus não tem essa mesma promessa para todos aqueles que se tornam crentes. Ele tinha esse tipo de promessa para aquele homem, especificamente. Como é que você vai aplicar aquela promessa específica que foi dada para o carcereiro, para todo mundo que se converte? É errado. Nós não podemos fazer isso.
A prova disso é que muitos homens reconhecidamente consagrados não tiveram a conversão de suas famílias. Morreram na fé e não viram seus parentes convertidos. Mas a Bíblia não diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Irmão, você está usando a Bíblia errado. Você está interpretando a Bíblia errado. Aquela é uma promessa específica para aquele homem. Você não pode generalizar isso. E um detalhe interessante: mais uma vez Lucas apresenta uma família toda se convertendo, sendo integrada e recebida naquela incipiente igreja de Filipos, provavelmente composta também por crianças, as quais foram recebidas na comunidade da aliança mediante o sacramento administrado pelos missionários. Além disso, se nós interpretarmos a locução que você tem aí a seguir, veja aí no verso de número 33, no sentido natural da locução no original, o sentido é imediatamente após. O modo do batismo não foi a imersão, porque naquela hora da noite seria muito doloroso mergulhar alguém e não tinha piscina quente naqueles dias, numa água fria, na calada da noite, muito difícil. E dificilmente havia um tanque na prisão ou na casa do carcereiro para esse fim. A história desse homem transformado está em perfeita harmonia com o caso de Lídia. Olha que coisa interessante: o carcereiro e sua família hospedam com honras aqueles missionários, reconhecendo que eles nada mais eram do que servos de Deus que deveriam ser honrados pelo ofício que desempenhavam, pregando o Evangelho para a salvação dos perdidos. Eles compartilham pão material com os missionários e realizam um singelo culto cheio de alegria e de gratidão. O famoso pregador João Crisóstomo, conhecido como Boca de Ouro, ele, pregando sobre esse texto, ele diz assim: olha, o carcereiro lavou os vergões dos missionários. Mas os missionários também aplicaram sobre ele o batismo, que é o lavar regenerador da alma. Houve uma troca de cortesias ali naquele encontro. Irmãos, a conclusão: a passagem por Filipos é encerrada com a soltura dos missionários. Um detalhe interessante: os pretores quiseram fazer isso à francesa, os apóstolos disseram não. Nós fomos presos injustamente, nós fomos açoitados ilegalmente, nós agora estamos sendo levados à soltura também de forma imoral. Nós não aceitamos isso, que eles venham e nos peçam desculpas e façam isso de forma correta, no mínimo cumprindo as obrigações de alguém que procedeu algo de forma completamente irresponsável para com cidadãos romanos. Isso nos ensina que os crentes, em muitas situações, devem agir da mesma maneira, na medida em que as circunstâncias exigirem. Nós devemos reclamar pelos nossos direitos. Não é alguma coisa que esteja fora do comportamento piedoso. Mas uma compensação nós temos aqui nessa história sem tamanho. Uma igreja foi plantada num lugar estratégico do império, na cidade de Filipos, que não apenas era uma capital, mas era a porta do continente europeu, que vai ser evangelizado a partir de então.
E um poderoso farol do Evangelho estava brilhando ali de forma extraordinária. E olha que coisa interessante. Você sabe como é que um judeu ortodoxo orava toda manhã? Sabe como é que um judeu orava? Todo judeu orava o seguinte, de manhã, todo dia de manhã, nas suas orações matinais, ele dizia o seguinte: Deus, eu te agradeço por não ter nascido um gentil, uma mulher ou um escravo. Que coisa maravilhosa, né? Está lembrado do capítulo 15 de Atos dos judaizantes? Pois é. Eu tenho a mais profunda convicção de que Deus é dado a certas ironias. Deus, positivamente, muitas vezes na história, é irônico. Ele dá um tapa com luva de pelica, né? Os judeus oravam assim: Senhor, te dou graças por não ter nascido um gentil, uma mulher e um escravo. Pois é. E agora em Filipos, o poder do Evangelho vai se mostrar extraordinariamente exuberante, porque o Espírito Santo vai salvar uma mulher, vai libertar uma escrava e vai transformar um gentil. Pronto, né? O historiador Lucas está dizendo: olha, para bom entendedor, meia palavra basta. Deus é Deus, e Ele faz aquilo que está para além do nosso entendimento.